Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é a nossa aula 2, passo 3, com o tema pré-campanha. Por favor, preste atenção nessa aula que ela é de suma importância para você. Essa aula pode decidir o rumo, o resultado da sua candidatura. Vamos lá. Como dito já, qual que é a nossa fonte, qual que é a nossa... de onde nós tiramos as regras? Das leis e resoluções. Para essa aula de pré-campanha, nós vamos trabalhar com o quê? Com a Lei 9.504 de 97 e também com a Resolução 23.610, que, como eu falei, é uma resolução que foi feita pelo TSE específica para a campanha de 2020. Porém, o tema pré-campanha, ele é um tema relativamente novo e ele foi introduzido pela Lei 13.165/2015, onde alterou a Lei 9.504 e introduziu o artigo 36A e seguintes, que trata do tema pré-campanha. Como é um tema relativamente novo, de 2015, nós passamos somente 2 eleições com a pré-campanha. Nós tivemos as eleições de 2016 para prefeitos e vereadores e tivemos as eleições de 2018 para presidente, governador, senadores e deputados. Então nós tivemos esse período. E neste período dessa novidade, o magistrado ele conseguiu dizer para nós qual que é a finalidade da pré-campanha. Nós tínhamos uma noção de que a pré-campanha podia se fazer tudo, exceto pedir voto. Então nós íamos para a rua, fazíamos todos os atos, não pedíamos voto. E não é bem isso. A pré-campanha não tem essa finalidade. Como sabemos, cada partido ele tem uma forma de escolher o seu candidato. Cada partido, por meio do seu estatuto, tem uma forma de escolher o seu candidato. E ele escolhe o seu candidato onde? Nas convenções partidárias, com as regras de cada estatuto. Geralmente, isso tudo se resume no voto. Então apresenta-se a chapa e os correligionários votam naquela chapa que vai ser a chapa que vai representar, que vai ser o candidato. Então a pré-campanha, ela tem esse condão. Não é para você ir para a rua e pedir voto do eleitor. A pré-campanha é para você buscar os seus correligionários, buscar os filiados do partido, para que eles possam conhecer a sua plataforma, para que eles possam conhecer o seu plano de governo e aí sim escolher você como candidato. Isso fica muito claro na leitura da lei. Você pega o artigo 36A, que corresponde ao artigo 3º da resolução do TSE, e o que ele fala? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais e os seguintes atos. Veja, os seguintes atos. E quais são esses atos? Estão descritos no inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da resolução, bem como da lei. Veja, nesse momento o legislador ele foi restritivo, ele não ampliou o leque, ele restringiu. O que você pode fazer em período de pré-campanha? Somente o que está aqui na lei. Somente o que está no artigo 36A e os seus incisos, que é participação de filiados a partidos políticos. O que quer dizer isso? Mais uma vez reforça a ideia do que a pré-campanha não é para você buscar o eleitor. A pré-campanha é para você buscar os correligionários partidários. Isso está bem claro aqui no inciso 1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates. Isso aqui é um ato voltado para o correligionário político. A realização de encontros, seminários e congressos em ambiente fechado e às expensas do partido político. Mais uma vez, o legislador mostra o quê? Que a pré-campanha ela é voltada aos correligionários partidários. Não é para você buscar o eleitor na rua. Corroborando com isso, os tribunais também se manifestaram nesse sentido. Eu vou deixar como material de apoio alguns julgados, algumas jurisprudências. Jurisprudência no sentido do quê? Onde o magistrado ele reconhece que o ato praticado na pré-campanha não existiu pedido de voto. Mas mesmo assim, uma vez que o ato praticado não está elencado naquele rol do artigo 36A e seus incisos, o magistrado entendeu que aquilo seria um ato não
não permitido em pré-campanha e impugnou a candidatura daquele pré-candidato. Não é? Então, cuidado com isso. Eu quero salientar para vocês aqui a decisão de um magistrado. Ele fala o seguinte: nesse sentido, fácil entender que não há no artigo 36A uma abertura à realização de uma pré-campanha eleitoral, como muitos defendem, com a utilização de meios propagandísticos, tendo como única proibição a ausência do pedido explícito de voto. Não há na norma uma abertura à realização de uma pré-campanha eleitoral com similitude de meios de difusão de ideias em relação ao período de campanha eleitoral. O que o magistrado disse aqui? Não confundam pré-campanha com campanha eleitoral. O que você pode fazer na pré-campanha? Está escrito no artigo 36A e os seus incisos. O que você pode fazer numa campanha? Nós vamos tratar numa aula só sobre isso. Mas o que eu quero que vocês gravem hoje, em pré-campanha, só pode fazer aquilo que está escrito na lei. Qual lei? Lei 9.504/97, artigo 36A. E também na resolução 23.610 de 2019, no artigo 3º, que trata da pré-campanha. Cuidado, não vale mais. Cuidado com aquela máxima que nós falávamos antigamente. Na pré-campanha você pode fazer tudo, só não pode pedir voto. Cuidado, o magistrado já deixou isso bem claro. Não é assim. Um outro exemplo de julgado que eu vou deixar também como material de apoio para vocês. Em um determinado momento, um pré-candidato ele realizou uma carreata. Carreata, vocês sabem que é ato próprio de campanha. Ora, no capítulo de pré-campanha, não existe nada dizendo que você não pode fazer carreata. Porém, como eu falei, as hipóteses são restritivas, você não pode inventar. Você tem que seguir aqueles incisos. Neste caso, o magistrado, o que ele entendeu? Embora que na carreata não houvesse pedido de voto, não existiu pedido de voto, é um ato próprio de campanha. Portanto, foi impugnado. Então, cuidado com isso. Cuidado para você ficar naquela regra de que eu só não posso pedir voto. E para que você tenha uma pré-campanha segura, limite-se ao rol restritivo do artigo 36A e os seus incisos. Fazendo essa regra, você não terá problema. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.